Voltamos. Estudo tem que ter disciplina, gente. Tanto para o vestibular quanto para o concurso. Eu tinha um método, eu estudava com um copo de água gelado ou com uma bacia de água gelada embaixo. Eu botava o pé quando estava com sono ou jogava o copo para acordar. Um pequeno sacrifício tem que ser feito, tá? Essa aula depois você pode assisti-la novamente, ela vai ficar no nosso Facebook e assista essa aula com o código às mãos. Então, nós estamos no artigo 310 do Código de Processo Penal. Artigo 310. Lavrou flagrante, o flagrante vai para o juiz em 24 horas na audiência de custódia. O juiz recebe esse auto de prisão em flagrante 24 horas depois da prisão, prendeu, tem 24 horas para lavrar o auto e encaminhar para o juiz, está na mão do juiz. 24 horas depois que a autoridade policial disse, o senhor está preso em flagrante, foi lavrado o auto e está na mão do juiz. Tem o juiz, o promotor, o advogado do preso ou o defensor público. Nesta audiência, então, o juiz vai ter as seguintes opções. Número 1, vou ver se a prisão em flagrante é ilegal. Se for, relaxa a prisão. Número 2, vou ver se é caso de conceder a liberdade provisória, sem nenhum gravame ou impondo fiança ou uma das medidas previstas no artigo 319. Terceiro, não é caso de relaxamento, não é caso de liberdade provisória. Então, terceira opção, que é a última, expressão em latim, que não tem acento, ultima ratio, prisão preventiva. Converte em prisão preventiva. Vamos falar da prisão preventiva. Bom, a prisão preventiva, que resulta da conversão do flagrante em preventiva, ou pode ser decretada autonomamente pelo juiz. Então, anota o que eu vou te falar. Basicamente, nós temos duas modalidades de prisão preventiva. A prisão preventiva convertida e a prisão preventiva autônoma. A prisão preventiva convertida é aquela em que o juiz recebeu o auto de prisão em flagrante, não é caso de relaxamento, não é caso de liberdade provisória e ele então converteu o flagrante em preventiva. E agora o sujeito vai responder o processo preso preventivamente. Esta é a prisão preventiva convertida ou convolada. Ela é resultado da conversão do flagrante em preventiva. A segunda modalidade de prisão preventiva é a prisão preventiva autônoma. Prisão preventiva autônoma é aquela em que o sujeito não estava preso em flagrante. O juiz não recebeu o auto de prisão em flagrante. O sujeito estava solto e o juiz decretou a prisão preventiva. Ou ele estava preso temporariamente e o juiz já emendou a temporária numa preventiva. Essa é a preventiva autônoma. Tem a convertida e tem a autônoma. Então fica sabendo que tem duas modalidades. Repetindo, prisão preventiva convertida. Foi feita a prisão em flagrante, 24 horas depois o auto de prisão em flagrante estava na mão do juiz e o juiz não concedeu a liberdade provisória. Ele converteu o flagrante em preventiva. Prisão preventiva convertida. E segunda modalidade de prisão preventiva autônoma. O sujeito estava solto e teve a prisão decretada, a prisão preventiva decretada pelo juiz. Tá claro? Seja convertida, seja autônoma, vamos estudar o Instituto da Prisão Preventiva. A prisão preventiva, ela parte de dois pressupostos. Primeiro, só pressupostos da prisão preventiva. Pressupostos. Tá certo? São requisitos que pressupõem a concessão da prisão preventiva. A prisão preventiva só pode ser decretada pelo juiz se estiverem preenchidos dois pressupostos: prova do crime e indícios suficientes de autoria. Prova do crime e indícios suficientes de autoria são os dois pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Se não houver prova material do fato, se não estiver comprovada a existência do crime, não se decreta a preventiva.
Se estiver provada a existência do crime, mas não houver indícios de autoria, não se decreta a prisão preventiva. 2 são os pressupostos: prova do crime e indícios suficientes de autoria. O que é indício? Indício não é prova. Indício é probabilidade. Não precisa ter prova certa, plena, indiscutível que ele é autor. Basta a probabilidade. Isto são indícios. Prova do crime e indícios de autoria. Anota aí o conceito de indício. Indício é toda circunstância conhecida e provada, a partir da qual, pelo método indutivo, que vai do particular para o geral, chega-se à conclusão de um fato. Então, prova do fato, prova do crime e indícios de autoria. Conhecimento de uma circunstância a partir da qual se conclui pela probabilidade do indiciado ou suspeito ser o autor do crime. Estes são os pressupostos da prisão preventiva. Os nossos amigos, companheiros do Nordeste, que empregam o fonema E de forma aberta, o E, conseguem caracterizar melhor essa expressão. São os pressupostos. Pressupõe. Ou seja, antes de nós decretarmos, eu pressuponho a existência destes 2 pressupostos. Prova do fato, indícios suficientes de autoria. Bola na rede? Bom, preenchidos os pressupostos da prova do crime e do indício de autoria, só se decreta a prisão preventiva por um dos seguintes motivos. Depois do pressuposto, agora os motivos. Por qual motivo que se decreta a prisão preventiva, havendo prova do fato e indício de autoria? Só se decreta a prisão preventiva para, primeiro motivo, garantia da ordem pública. Eu assustei quando vi uma entrevista de um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que garantia da ordem pública significa atender ao clamor popular. Clamor popular é muito perigoso. Com base no clamor popular se procedem a linchamentos. Garantia da ordem pública não é clamor popular. Garantia da ordem pública é impedir que solto o sujeito continue praticando crimes. Como é que você vai esperar terminar um processo para só então prender o sujeito, se ele está cometendo vários crimes? Então, a garantia da ordem pública significa a necessidade da urgência da privação da liberdade, porque não se pode aguardar a demora natural do processo para se prender. Uma vez que solto, o sujeito continuará a praticar crimes. Veja o caso do conhecido caso do maníaco do parque. O maníaco do parque foi um caso que ocorreu na cidade de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, na região central, em que o sujeito, patinador, professor de patinação, convencia moças a irem até um outro parque bem mais distante e bem mais deserto, que é o Parque Ecológico do Tietê, e neste parque ele fotografava as moças e depois as matava por esganadura, não sem antes estuprá-las. Ele fez isso por diversas vezes. Quase todas as suas vítimas foram mortas. Uma das poucas sobreviventes contou que sobreviveu graças a um deslize dele. Ela estava se encaminhando com ele, já se embrenhando no Parque Ecológico Tietê, quando então disse a ele, o nome dele era Francisco, é Francisco, ele está vivo: Chico, eu estou com medo, tá anoitecendo, tá ficando escuro, eu tô com medo. Ao que ele respondeu: se você está com medo, imagine eu que vou voltar sozinho. Aí ela parou e falou: opa,
e saiu correndo. Então, evidentemente, esse é um caso clássico, típico, de prisão preventiva para garantia da ordem pública. Evitar que, solto, o sujeito continue a praticar crimes. Primeiro motivo em que se decreta a prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ou, que é muito próximo, irmã gêmea desta, garantia da ordem econômica. A mesma coisa. Garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica. Impedir que solto continue praticando crimes nestas áreas, seja econômica, seja nas demais áreas. Então, anota aí. Primeiro motivo, garantia da ordem pública. Segundo, conveniência da instrução criminal. O sujeito está ameaçando ou corrompendo testemunhas. Então, é conveniente para o bom andamento do processo e produção das provas que ele não fique solto. Conveniência da instrução criminal. E terceiro, garantia da aplicação da lei penal. O sujeito está dissipando todos os bens, comprando uma passagem de ida para Kuala Lumpur, na Malásia, ou Ouagadougou, em Alto Volta, na África, e vai sumir. Nada o radica ao distrito da culpa. Então, um destes motivos autoriza a prisão preventiva. Garantia da ordem pública e econômica, garantia da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal. O 311 fala dos pressupostos e o 312 trata dos motivos e dos pressupostos. Agora, anota o que eu vou te falar. A prisão preventiva, como prisão processual, tem natureza cautelar. A prisão preventiva está dentro da tutela cautelar. E como você sabe, a tutela cautelar só pode ser imposta no caso de urgência. E a tutela cautelar possui dois requisitos: fumus boniuris e periculo in mora. O fumus boniuris são os pressupostos, prova do fato e indícios de autoria. E o periculo in mora, um dos motivos: garantia da ordem pública ou econômica, garantia da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal. Portanto, os requisitos da tutela cautelar, fumus boniuris e periculo in mora, estão todos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Prova do fato e indícios de autoria, fumus boniuris. Garantia da ordem pública ou econômica, ou garantia da instrução criminal, ou garantia da aplicação da lei penal, periculo in mora. Nesses casos é que se decreta a prisão preventiva. Agora vamos para o 313. Não basta o fumus boniuris e não basta o periculo in mora. Não basta a prova do fato e indícios de autoria e não basta um desses motivos: garantia da ordem pública ou econômica, garantia da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal. Não basta. É necessário 313 do Código de Processo Penal, que se trate de uma das seguintes infrações penais. A prisão preventiva não pode ser imposta para qualquer infração penal. A prisão preventiva só pode ser imposta para uma das seguintes infrações penais. Primeira, crimes dolosos. Crimes dolosos. Crimes dolosos. Eu não falei de crime culposo, crime doloso. Deixaram de fora os acidentes de trânsito com culpa grave. E é por isso que você está vendo um monte de denúncia de dolo eventual. Casos clássicos de culpa tratados como dolo eventual. O que é o dolo eventual? Dolo eventual é o dane-se, que é o máximo que eu posso falar aqui, né? Quando a gente fala que se dane, esse que é o dolo eventual. Roleta russa. Eu não quero te matar, mas se matar, tanto faz. Agora, como deixaram de fora o crime culposo, estão forçando a barra nas denúncias de crimes culposos, transformando-os em crimes dolosos por dolo eventual. Não é o tema da nossa aula. Então, primeira hipótese em que, preenchido o fumus boniuris e o periculo in mora, pode ser decretada a prisão preventiva. Primeira hipótese.
crimes dolosos cuja pena máxima prevista seja superior a 4 anos. Portanto, não cabe prisão preventiva para crime culposo e não cabe prisão preventiva para crime doloso cuja pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos. Segunda hipótese, reincidência em crime doloso. Ele está respondendo pela prática de um crime doloso. Esse crime doloso não tem pena máxima superior a 4 anos, mas ele tem uma condenação transitada em julgado anterior por outro crime doloso. Aí, neste caso, cabe a prisão preventiva, a não ser que tenha decorrido o prazo, que é o período depurador da prescrição da reincidência. Se entre a extinção da pena do crime anterior e esse novo, decorreram mais de 5 anos. Então, primeira hipótese, crime doloso cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Segunda hipótese, crime doloso em que haja uma condenação anterior transitada em julgado. Porque a lei fala aqui, se tiver sido condenado por outro crime doloso, outro pressupõe que esse crime seja doloso e que a condenação anterior seja por outro crime também doloso. Terceira hipótese, violência doméstica. No caso de violência doméstica, tivemos um caso aqui absurdo, triste, em que o sujeito estava com uma medida cautelar de não se aproximar, a pedido da própria vítima foi levantada essa prisão e o sujeito foi lá e matou. Aconteceu questão de alguns dias. Muito bem, violência doméstica. E, última hipótese, dúvida sobre a identidade civil. Tá certo? Essas são as hipóteses em que cabe a prisão preventiva. Havendo dúvida sobre a identificação do sujeito, sendo o caso de violência doméstica, reincidência em crime doloso ou, que é o caso aí que você tem que memorizar mais, crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Nestas hipóteses que estão no artigo 313, presente o fumus boniuris e o periculo in mora, pode ser decretada a prisão preventiva. Tranquilo? Prisão preventiva não viola o princípio do estado de inocência, súmula número 9 do STJ, tudo isso já sabido. Bom, então agora você vai raciocinar comigo. Vamos ver mais uma vez as hipóteses? Crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, reincidência em crime doloso, violência doméstica ou dúvida quanto à identidade do sujeito. Então você chega lá com 2, 3 carteiras de identidade, ele aparece com 5, 6 nomes, a carteira dele está rasurada, você não consegue ler o que está escrito, ilegível, ou a carteira está com indícios claros de falsificação, pode decretar preventiva até identificar quem é o sujeito. Então, esse caso, violência doméstica, reincidente em crime doloso e o mais comum, crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Tranquilo? Então vamos lá. O sujeito foi preso em flagrante. A autoridade policial lavra o auto de prisão em flagrante. 24 horas depois, o auto de prisão em flagrante vai para a mão do juiz na audiência de custódia. O juiz pega o auto de prisão em flagrante e diz: não é caso de relaxamento da prisão. Todas as formalidades foram preenchidas e cabe a prisão em flagrante. Não vou relaxar a prisão. Segunda hipótese, não é caso de liberdade provisória. Eu não confio em meter uma tornozeleira eletrônica nesse sujeito, fiança não vai segurar, nenhuma das medidas cautelares é suficiente, eu vou converter o flagrante em preventiva. Artigo 310. Vou para a minha terceira opção. Não é relaxamento. 2, não é liberdade provisória. 3, vou converter o flagrante em preventiva. Vou converter. Que caso que é? Vou pegar um casinho bem escabroso. O sujeito pegou uma criança de 9 anos, convidou essa criança para ir até o banheiro do shopping. Você que tem filho pequeno e vai em shopping, faz favor, não tira ele do seu campo visual, tá? Um olho na vitrine e o outro no teu filho. Você está no supermercado, faz a mesma coisa. Não deixa ninguém chegar perto do seu filho. Está tendo muito casos escabrosos de sequestro e outros como eu vou te contar. O sujeito está no shopping center, vai ao banheiro e lá tinha um menininho de 9 anos. Ele se tranca ali na parte do vaso e se masturba olhando o menino. Crime
previsto no artigo 218, letra A do Código Penal. Satisfazer a própria lascívia. Ele não encostou no menino, senão é estupro. Aí o meu exemplo cai por terra. Ele se masturba, ele está satisfazendo a própria lascívia, contemplando um menor. Qual é a pena do artigo 218, letra A? 1 a 4 anos. Ele foi preso em flagrante, entrou o segurança do shopping, pegou, conduziu até o distrito, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, 24 horas depois estava na mão do juiz, o juiz fala, flagrante formalmente em ordem, não é caso de relaxamento. 2, não vou dar liberdade provisória. Fiança não vai segurar esses instintos malévolos do sujeito. Proibir de frequentar shopping vai ser complicado. Tornozeleira eletrônica, crime sexual, onde ele estiver, ele pode estar praticando. Então, eu não acho que é caso de uma das medidas do artigo 319. Vou converter em preventiva. Fomos boniures e vou justificar, porque é caso típico de garantia da ordem pública. Solto, ele pode continuar praticando o crime. Tem prova do fato, indício de autoria e um dos motivos. Fomos boniures e periculo de mora. Decreto. Só que ele vai no artigo 313 e vê. Será admitida a decretação da prisão preventiva, inciso 1, nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 anos. A pena máxima desse crime não é superior a 4 anos. Ele pode pegar também um furto simples, a pena máxima não é superior a 4 anos. Ele pode pegar um sequestro, a pena máxima não é superior a 4 anos. E esse crime que eu falei, satisfação da própria lascívia na presença de vulnerável. Como fazer? Aí vem o nosso entendimento, aqui esposado em nossa obra, tanto no curso de processo penal, que está com uma cara nova, na 23ª edição, quanto no Código de Processo Penal. O juiz recebe o auto de prisão em flagrante, ele pode converter, fora das hipóteses do 313? Meu entendimento. Existem 2 modalidades de prisão preventiva. A prisão preventiva autônoma e a prisão preventiva convertida. Se o sujeito está solto, o juiz decreta a prisão preventiva autônoma. Ele está solto, não tem flagrante. O juiz, para decretar essa prisão preventiva, ele precisa dos pressupostos, de um dos motivos, e tem que estar numa destas hipóteses. Não se decreta a prisão preventiva autônoma, não se decreta a prisão preventiva de quem está solto, fora das hipóteses do 313. Não cabe prisão preventiva para crimes dolosos com pena máxima igual ou inferior a 4 anos. Não cabe prisão preventiva para crime culposo. Só nestas hipóteses. Agora, no caso da prisão preventiva convertida, que é aquela que o juiz recebeu o auto de prisão em flagrante, e tem 3 opções: relaxar a prisão, conceder liberdade provisória ou converter em prisão preventiva. No caso da prisão preventiva convertida, nós entendemos que não há necessidade de uma dessas hipóteses do 313. Para a prisão preventiva, que é o flagrante, que vai ser convertido em preventiva, basta o 312. Basta a prova do fato, indício de autoria e um dos motivos previsto no 312. Garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal. Por quê? Vamos ler o artigo 310? Vem comigo. Vamos ler o 310 juntos, tá? Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, audiência de custódia, 1. Relaxar a prisão ilegal. 3. Conceder liberdade provisória. E aí vem a última opção, tá no inciso 2. Converter em flagrante a prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal. Só se refere ao 312. Não se refere às hipóteses do 313. Portanto,
quando o juiz recebe o auto de flagrante na audiência de custódia, ele analisa a prova do fato, indícios de autoria e um dos motivos: garantia da ordem pública ou econômica, garantia da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal. Não precisa estar numa das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal. Para estar numa das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal, só se ele estiver solto, que é a prisão preventiva autônoma. Este é nosso entendimento. Muito bem. O juiz, então, chega, vamos lá, prisão, e decreta a prisão preventiva. Em alguns casos, esta prisão preventiva não leva o sujeito ao cárcere. Ele tem direito a permanecer no seu próprio domicílio. Quais são as hipóteses em que, decretada a prisão preventiva ou convertido flagrante em preventiva, o preso pode ficar na sua casa? São as seguintes as hipóteses. Estão no artigo 318 do Código de Processo Penal. Nestas hipóteses, o juiz não relaxou a prisão, não concedeu liberdade provisória com uma daquelas medidas do artigo 319 e converteu o flagrante em preventiva. Preventiva convertida. Ou o sujeito estava solto ou em temporária e o juiz decretou a preventiva. Preventiva convertida ou autônoma. Muito bem. Em alguns casos, ele pode ficar em casa cumprindo esta preventiva. Quais são os casos? Preso maior de 80 anos pode cumprir a prisão preventiva não na cadeia, mas em seu próprio domicílio. Segunda hipótese, preso extremamente debilitado em razão de doença grave. Não basta ter a doença grave, ele tem que ter a doença grave e estar extremamente debilitado por ela. Terceira hipótese, preso que é imprescindível para cuidar de criança menor de 6 anos ou deficiente físico-mental. 4. Presa gestante no 7º mês de gestação. Então, nestas hipóteses, decretada a prisão preventiva será cumprida no domicílio do preso, na sua casa. Maior de 80 anos, extremamente debilitado por doença grave, gestante no 7º mês de gravidez ou imprescindível para cuidar de criança menor de 6 anos ou com deficiência. Criança com deficiência ou criança com menor de 6 anos. Nesse caso, ele fica no seu próprio domicílio. Aqui, conta a detração penal, viu? Conta tempo, nos termos do artigo 42, o tempo que ele ficar preso no seu domicílio será descontado da futura pena, porque o domicílio funciona como uma cadeia. Está ali, claro? Qual outra hipótese de prisão domiciliar, além dessas do 318? A prisão especial. Aqueles que têm direito à prisão especial. A prisão especial traz como privilégio ficar preso numa cela separada dos demais e não ser transportado em cela separada dos demais. Há uma lei de 1967 que diz que se as instalações não tiverem condições mínimas adequadas, aquele que tem direito à prisão especial poderá ficar em seu próprio domicílio. Seria mais uma hipótese. Os casos em que cabe a prisão especial são vários casos. Não engloba o presidente da República. Eu vou dar o artigo para você, depois você vê lá quais são os casos. Se não me engano, é o 297. Deixa eu ver aqui. Daqui. 295 do Código de Processo Penal. 295 do Código de Processo Penal. Então aí vai entrar um monte de gente. Ministros, secretários de Estado, governadores e prefeitos, juízes, promotores, parlamentares, advogados, jurados, pessoas inscritas no livro do mérito, funcionários públicos, um monte de gente. Então, todos estes têm direito a ficar em cela separada e não serem transportados junto com o preso comum.
Se não houver instalações adequadas, então eles têm direito a ficar ou em cela de quartel ou em seu próprio domicílio, de acordo com uma lei de 1967. Toda essa prisão domiciliar, seja do 318, seja do 295 do Código de Processo Penal, só vale durante a prisão provisória, não vale depois para a execução, durante a execução da pena da condenação definitiva. Tá claro? Em todos esses casos, admite-se a detração. Quero fazer duas observações. Funcionário do sistema penitenciário tem direito à prisão especial mesmo após a condenação, por razões óbvias. Se ele não vai depois da condenação definitiva, eu colocar ele junto com os presos com os quais ele conviveu numa relação de mando durante a prisão. E segundo, presidente da República, porque pelo artigo 86, parágrafo 3º, não cabe prisão provisória de presidente da República. Tá claro? Então, por óbvio que ele não faz parte do rol das prisões especiais. Muito bem. Tá claro até aqui? Vamos então para a última etapa da nossa aula, que é a fiança. Fiança. Muito bem. A fiança. Como vimos, o juiz poderá optar entre uma das medidas cautelares do artigo 319 ou a fiança para conceder a liberdade provisória. Muito bem. A quem compete arbitrar a fiança? A fiança será arbitrada pela autoridade policial. O delegado de polícia pode arbitrar a fiança nas infrações penais com pena máxima não superior a 4 anos. E é uma grande vantagem, porque ele pode deixar de lavrar o flagrante e arbitrar já a fiança. O jeito não fica preso aquelas 24 horas. Então, infração penal com pena de até 4 anos, no máximo, pode ter a fiança arbitrada pela autoridade policial, ali mesmo no momento do flagrante, como alternativa ao flagrante. Muito bem. O arbitramento desta fiança será de 1 a 100 salários mínimos. A autoridade policial poderá arbitrar a fiança de 1 a 100 salários mínimos nas infrações penais com pena não superior a 4 anos. O próprio delegado de polícia arbitra a fiança, a pena máxima não excede a 4 anos e o valor da fiança será de 1 a 100 salários mínimos. Se o preso não tiver condições econômicas de arcar nem com 1 salário mínimo, poderá ser dispensado de pagar a fiança. Aí tem que ser requerido benefício ao juiz. Então nós estamos aqui no artigo 350 do Código de Processo Penal. Tá? Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá então conceder liberdade provisória dispensando da fiança. Muito bem. Então, em primeiro lugar, ele pode ficar dispensado de pagar a fiança se a sua situação econômica não permitir que ele pague nem sequer o mínimo. Segundo, essa fiança pode ser reduzida em até 2/3 se ele também não tiver condições econômicas de pagar a fiança. E pode ser aumentada em até 1000 vezes, dependendo da sua condição econômica. Então, cabe à autoridade policial arbitrar a fiança de 1 a 100 salários mínimos nas infrações penais cuja pena máxima não exceda 4 anos. Neste caso, caberá à autoridade policial arbitrar entre 1 e 100 salários mínimos, ficando o preso dispensado do pagamento, se não tiver condições econômicas, com o direito de pagar com redução de até 2/3 do valor, pela sua condição econômica, ou tendo que pagar até 1000 vezes o valor fixado, de acordo com a sua condição econômica. Muito bem. Nas infrações penais com pena máxima superior a 4 anos, será o juiz que arbitrará a fiança 48 horas após a prisão. Caberá, portanto, ao juiz. Na verdade, o que vai acontecer na prática é que ele vai ser preso em flagrante. Preso em flagrante, a autoridade policial não pode arbitrar a fiança, porque a pena máxima é superior a 4 anos. Vai lavrar o auto de prisão em flagrante e 24 horas após a lavratura do auto, o auto vai estar na audiência de custódia. E ali o juiz já poderá conceder a liberdade provisória arbitrando a fiança. Infrações penais com pena máxima superior a 4 anos. Pois bem,
O juiz, ao arbitrar a fiança, fixará os valores agora. Para o juiz, a infração é maior, então a fiança também é maior. De 10 a 200 salários mínimos, podendo dispensar o pagamento pela situação econômica, reduzirem até 2/3 ou aumentarem até 1000 vezes. A condição econômica é fundamental, mas também são levadas em consideração circunstâncias pessoais do sujeito, antecedentes, personalidade, conduta social, reincidente ou não, e a questão das circunstâncias do crime, a gravidade do fato. Gravidade do fato, circunstâncias do agente e situação econômica. Mas a situação econômica ela é determinante para dispensar, reduzirem até 2/3 ou aumentarem 1000 vezes. Recordando, infração penal com pena de até 4 anos. A autoridade policial arbitra a fiança de 1 a 100 salários mínimos. Infração penal com pena máxima superior a 4 anos. Juiz arbitra a fiança de 10 a 200 salários mínimos. Muito bem. Alguns crimes não admitem fiança. São as infrações inafiançáveis. Mesmo que o juiz queira, ele não pode dar. Notem uma coisa. Não se pode proibir liberdade provisória. Você pode proibir fiança, não liberdade provisória. O artigo 2º, inciso 2 da Lei dos Crimes Hediondos proibia liberdade provisória. Foi revogado. A Lei de Drogas proíbe fiança para os crimes de tráfico de drogas. Não foi revogado, mas declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, nenhuma lei pode proibir o juiz de conceder liberdade provisória. Agora, alguns crimes não admitem fiança. Se o juiz quiser conceder liberdade provisória, não será com fiança. Ele vai ter que buscar outra medida cautelar. Quais são os crimes inafiançáveis que não admitem fiança em hipótese alguma? Racismo, ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, tráfico de drogas, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Em outras palavras, os incisos 42, 43 e 44 do artigo 5º da Constituição. 42, racismo. 43, crimes hediondos, terrorismo, tráfico de drogas. Voltou. Inciso 4, ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. São esses crimes que são inafiançáveis. Além disso, não se concederá fiança, além desses crimes, ao acusado que tiver quebrado a fiança anterior. Ele não tem nova fiança. O que é quebrar uma fiança? Quebrar uma fiança é quebrar a confiança. Quebra a fiança quem, intimado, não comparece ao ato ao qual foi intimado. Tenta obstruir o andamento do processo. Recebe, além da fiança, outra medida cautelar e não cumpre essa outra medida cautelar. Pratica fato definido como crime doloso durante o processo. Ele quebrou a confiança do juízo. Portanto, o quebramento da fiança, que está no artigo 341, depois você vê quais são as hipóteses, tá? 341 do Código de Processo Penal, as hipóteses de quebramento de fiança. Quem quebrou a fiança perde o direito a receber nova fiança. E além disso, se ele quebrou a fiança, além de não receber nova fiança, perde metade do valor da fiança. Ainda vai ter que pagar do bolso, vai perder, se for reembolsado, metade do valor da fiança. Vocês sabem que o condenado, ao final do processo, foi condenado. Deduzidas as custas do processo, despesas com indenização, a fiança é devolvida para ele, né? Ele não perde a fiança. Ele só perde a fiança se condenado definitivamente ele fugir. Aí ocorre o perdimento da fiança. Agora, se ele pagou a fiança, respondeu ao processo direitinho, mas foi condenado, ele se recolhe à prisão, mas tem direito a receber a fiança. Só perde, repito, se fugir. O quebramento da fiança, não, ele quebrou a confiança do juízo. Então ele perde metade do valor e, além disso, não terá direito à nova fiança, tá certo? Então, portanto, não cabe também fiança quando houver o quebramento
desta fiança. Muito bem. O valor da fiança nós já falamos. O quebramento, tem mais uma hipótese aqui de quebramento de fiança. Eu vou pegar para você aqui, só um minutinho, tá? Nós estamos estudando, né? Estudar não pode deixar nada ficar de fora, porque senão atrapalha o seu estudo. Arbitramento da fiança. Audiência de custódia. Daqui a pouco eu pego para você. São hipóteses em que a infração se torna inafiançável. Vamos repetir? Racismo, terrorismo, tortura, tráfico de drogas, crime hediondo, ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático e a quem tiver anteriormente quebrado esta fiança. Certo? No decorrer a gente vai passar... também, lembrei, aqui. Hipótese, não pode faltar nada. Nem que eu parar 20 segundos para procurar, para lembrar, você não pode ficar sem. Não cabe também fiança na prisão civil e não cabe também fiança na prisão militar. Quem quebrou a fiança, nem na prisão civil, nem na prisão militar. Tá claro? E outra coisa também, a infração é afiançável. Não está em nenhuma dessas hipóteses. Mas o juiz, quando vai dar a fiança, ele nota que está presente o motivo da garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. Se houver um dos motivos que autoriza a prisão preventiva, ele também não concede a fiança. Que é o caso da conversão do flagrante em preventiva. O juiz pega o caso do tarado, do maníaco que se masturbou na frente de uma criança. Não pode ser decretada a prisão preventiva autônoma, mas se ele foi preso em flagrante e o juiz quer converter o flagrante em preventiva, ele vai falar, bom, mas a infração é afiançável. O delegado de polícia poderia arbitrar a fiança, porque até 4 anos, a autoridade policial pode se recusar a arbitrar a fiança, porque presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Vou ler para você. Artigo 324. Não será igualmente concedida a fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Então agora, vamos raciocinar o caso concreto. E a gente usa alguns casos que chamam a atenção para facilitar a memorização. Tarado encontra uma criança de 9 anos dentro de um banheiro de um shopping. Se fecha com a criança na área reservada ao vaso sanitário. E começa a se masturbar contemplando o menor, o vulnerável. Maravilhoso. É preso em flagrante. Preso em flagrante, ele é levado à presença da autoridade policial. A autoridade policial pega e diz, você está preso, vou lavrar o auto de prisão em flagrante. Crime gravíssimo. Aí tem aquele estagiário chato. Doutor, esse crime é o artigo 218A. A pena máxima é de 4 anos. Cabe fiança e é o senhor que tem que arbitrar a fiança. Como é que o senhor vai prender em flagrante se cabe arbitramento de fiança? O senhor vai ter que arbitrar a fiança. Não, esse crime é inafiançável. Doutor, vamos abrir o artigo 323? Artigo 323 do Código de Processo Penal. Não será concedida a fiança. Inciso 1, racismo. Não é o caso. Inciso 2, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e crime hediondo. Aí, é crime hediondo! Não é. O crime hediondo é estupro. Ele não praticou estupro. Ele praticou o ato só consigo, não praticou com o menor. Prossegue aí. Inciso 3, crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares. É o caso? Também não. Artigo 324. Também não vai ser concedida a fiança para quem quebrou a fiança. Ele quebrou a fiança? Não. Ele não tinha nenhuma fiança anterior para ele quebrar. Em caso de prisão civil, não é o caso. Em caso de prisão militar, também não é o caso. Mas aí, o que você fala? Eu chego no inciso 4º. Não será igualmente concedida a fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Pela pena, a infração é afiançável. Pela pena, cabe à autoridade policial arbitrar a fiança. Porém, o artigo 324, inciso 4º, diz: não será concedida a fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Ora, solto, ele poderá voltar a praticar esse ato novamente,
Porque, o que tudo indica, ele tem um impulso incontrolável. Então, está presente o motivo garantia da ordem pública. Se está presente um dos motivos, a infração é inafiançável. A autoridade policial, então, nega o arbitramento da fiança com base no artigo 324, inciso 4º. Lavra o flagrante e manda para o juiz. Audiência de custódia, o juiz recebe o auto de prisão em flagrante. Não é caso de relaxamento. Não vou conceder liberdade provisória. Não vou converter em preventiva. Quando eu vou converter em preventiva, eu vou no 313 e falo, mas só cabe preventiva para crimes dolosos com pena superior a 4 anos. Isso vale para preventiva autônoma, não vale para preventiva convertida. Eu posso converter sim, mesmo fora dessas hipóteses, presente um dos motivos. Portanto, se estiver presente um dos motivos do artigo 312, garantia da ordem público-econômica, garantia da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal, a autoridade policial pode se recusar a arbitrar a fiança e o juiz pode converter, sim, o flagrante em preventiva. Ponto. Esses pontos são pontos muito importantes. Foi visto, nós levamos bastante tempo. Rogério, quanto tempo nós estamos falando aqui, nesse segundo tempo aqui? Nós estamos já 45 minutos e 22 segundos. Foi 1h52, eu dei um intervalo de 10 minutos e falei até agora 45 minutos e 22 segundos. O que você tem que fazer é o seguinte, posteriormente essa aula vai ficar gravada no nosso Facebook. Você vai acessar essa aula novamente. Eu já determinei a minha assessoria que divida esta aula em blocos, com títulos. Se não fizerem isso, sabe como é? Cabeças vão rolar. A mesma pessoa que levou o acórdão do plenário do STF no começo da aula, e assim como os outros poderão ter as suas consequências imediatas. Então, você vai pegar toda essa aula e vai estudar. Você vai pegar o Código de Processo Penal e vai acompanhando com a lei. Se você quiser me honrar, você vê o meu Código de Processo Penal ou o meu curso de Processo Penal para acompanhar. Por quê? Porque você vai seguir uma linha de coerência com aquilo que eu falei. Todos são ótimos. É que você vai seguir uma linha de coerência com aquilo que eu falei, com a mesma linguagem, a mesma sequência e as mesmas informações. Mas esse é um tema relevantíssimo, muito atual, como vocês estão acompanhando, em que muitas vezes o Supremo tem decidido contra a letra expressa da lei e você precisa estar permanentemente atualizado. Além dessa aula de prisão, nós já temos várias outras aulas, hein? Temas importantíssimos que estão aí gravados no nosso Facebook. Acompanhe, estude, não pare de estudar e lembre-se, o Mike Tyson, quando chegou no auge da sua carreira, ele falou, olha, sabe por que eu me tornei o mais jovem campeão mundial? Eu começo a treinar às 5 horas da manhã, porque sei que nesse horário os meus adversários ainda estão dormindo. Você não tem adversários. Se você fizer uma boa prova, você vai passar independentemente do seu companheiro, de maneira que todos têm as mesmas chances. Você não concorre com ninguém, você concorre a uma boa nota. Sente como equipe de amigos, estude, não pare nunca e lembre-se, na vida só não vence aquele que desiste. O que insiste sempre vence, até mesmo na vaga do que desistiu. Bons estudos, um beijão e daqui a pouco a gente volta para responder as suas dúvidas. Tchau!